Fala, galerinha da PV1C. E aí, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade então aí à nossa aula, né? E aí já começando conteúdo referente a P2, que vai falar sobre a estrutura da Terra e suas características, desde a formação das camadas terrestres até dos eventos relacionados à formação de rocha, né, formação de relevo, enfim, tudo que trata aí sobre essas questões referentes à estrutura da Terra. Tá bom? Então, quando a gente começa a estudar a estrutura da Terra, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente são as eras geológicas. As eras geológicas, elas vão ser importantes para a gente entender os fenômenos que acontecem na superfície terrestre ao longo de muito tempo. Porque, obviamente, quando a gente fala de eras geológicas, quando a gente fala de tempo geológico, a gente está falando de milhões e milhões de anos. São eventos, né, que levam muito tempo para acontecer. Não são eventos simples, são eventos que, ao longo do tempo, eles vão acontecer de forma tão lenta, tão gradual, que é um espaço de tempo que nós, seres humanos, não temos dimensão para medi-lo. Né? A gente não consegue ver esses fenômenos da era geológica acontecendo. São fenômenos muito lentos, são fenômenos que levam milhões de anos para acontecer. Então a gente não consegue, de certa forma, visualizá-los. Tá? Mas só para a gente tentar entender, aí essa tabela geológica mostra para a gente essa divisão, né? E o tempo desses acontecimentos. Quais foram os principais acontecimentos, quanto tempo isso levou, o período, as eras, enfim. Então, só para vocês tentarem entender, eu vou pegar um exemplo aqui, né, para a gente estar visualizando. Então, por exemplo, se eu pego, por exemplo, a Cenozoica. Era a Cenozoica, né, período quaternário, da época do Holoceno. Qual é o acontecimento principal aqui? Expansão da civilização humana, então a gente já está falando do período no qual os seres humanos começaram a habitar o planeta. Início e fim da Era do Gelo e o surgimento dos seres humanos, né? Então a gente está falando do acontecimento, da época, do período da Era, e isso vai gerar em torno aí de 2,5 milhões de anos. E, né, isso é muita coisa, né? Por isso que a gente fala quando a gente trabalha aí com eras geológicas. Outra coisa importante dentro do estudo da superfície terrestre é a estrutura interna da Terra. A Terra ela é dividida em camadas. Você tem as camadas mais superficiais e as camadas mais no interior. Então, por exemplo, se a gente parar para analisar aqui, a gente tem a crosta terrestre, que é essa camada superficial, que é essa camada onde você tem o surgimento da vida, né? Onde você tem a biosfera, seres humanos, espécies vegetais, desenvolvimento da vida, enfim. Conforme a gente vai caminhando mais para o interior da Terra, você tem o manto, né? O manto ele vai ter uma espessura muito superior à crosta. A crosta tem algo em torno de 40 quilômetros no máximo. Quando a gente fala de manto, isso já é muito superior. Isso pode atingir até mesmo 2.890 quilômetros. Então a espessura dele é muito maior. Né? É nele que você tem as áreas mais elevadas de temperatura. É onde você tem a formação do magma, por exemplo. É uma área onde a temperatura é muito elevada. Andando ainda mais para o interior da Terra, você vai ter o que a gente chama de núcleo externo e núcleo interno. Tá? O núcleo externo ele tem uma espessura considerável também, né? E aí podendo atingir até mesmo mais de 5.000 quilômetros. Tá? É uma massa aí, se a gente pode pegar mais líquida, né? Onde você tem a formação de alguns minerais. Quando a gente fala de núcleo interno, a gente está falando de uma massa mais sólida e que nesse sentido a espessura também é bem considerável. Né? Mais de aí podendo atingir mais de 6.000 quilômetros quadrados. Então, as camadas da Terra, por exemplo, elas são importantes para a gente entender, né, como funciona, como é essa estrutura interna da Terra e como ela é importante para o desenvolvimento de alguns relevos que a gente vai estudar posteriormente. Tá? Outra coisa importante quando a gente fala da estrutura interna da Terra é o que a gente chama de deriva continental. Deriva continental, quem surgiu com essa ideia de deriva continental, né, foi o alemão Alfred Wegener. Ele estudava esses processos relacionados à superfície da Terra e ele entendia que no início existia um supercontinente, que a gente vai chamar de Pangeia. Tá?
E através desse supercontinente chamado Pangeia, e através da movimentação das placas tectônicas, esse supercontinente ele vai começar a se separar, dando a formação de dois blocos menores, que a gente vai chamar de Laurásia e Gondwana. A Laurásia Gondwana, ela nada mais é que a separação desse grande bloco continental chamado Pangeia e que posteriormente, também através da movimentação das placas tectônicas, num processo de milhões e milhões de anos, a gente vai ter a configuração dos continentes que a gente conhece atualmente. Tá? Então, de início, a gente tinha um supercontinente chamado Pangeia. Através da movimentação das placas tectônicas, isso foi dividido em Laurásia e Gondwana. E, atualmente, a gente tem, através de milhões e milhões de anos, um processo na separação total dos continentes que a gente conhece no período atual. Tá? Isso tudo, como eu estava falando para vocês, é o que a gente chama de deriva continental, que Alfred Wegener, né, esse alemão, foi responsável por criar isso, tá? E ele começou a discutir isso por conta dessa movimentação das placas tectônicas, né? Essas placas que a gente pode falar que ficam boiando na crosta terrestre e são responsáveis também pela formação de terremotos, de maremotos e, consequentemente, de tsunamis também. Tá? Quando a gente fala de placas tectônicas, a gente pode estar visualizando aí, né, nesse mapinha, na página 726, mostrando as principais placas tectônicas que a gente tem no mundo. Obviamente, o mundo ele não é feito só dessas placas, mas é um panorama assim, mais simplificado do planisfério, como com as principais placas tectônicas que existem nele. Tá? Se a gente parar para analisar, essas setinhas aqui, elas vão representar, tá? Os tipos de contato de placas tectônicas. As placas tectônicas, elas podem apresentar 3 tipos de contatos divergentes, 3 tipos de contato. Esses 3 tipos de contato a gente vai ver na página seguinte. Então, por exemplo, os tipos de contato de placas tectônicas, eles podem ser convergentes, quando essas placas elas se chocam. Eles podem ser divergentes, quando as placas se separam. E eles podem ser transformantes, quando as placas elas acabam se atritando uma com as outras. Então, vamos lá. Os 3 tipos de choque de placas podem ser convergentes, quando eles se chocam, divergentes, quando eles se separam, e transformantes, quando há o atrito entre as placas tectônicas. Tá bom? Isso são tipos de contato de placas tectônicas. Se a gente parar para analisar esse mapa, voltando aqui à página anterior, né? A página 726, existem algumas áreas aí que mostram ou tipos de contatos convergentes ou tipos de contatos divergentes. Então, por exemplo, até mesmo transformantes, né? Então, por exemplo, aqui é uma área de contatos divergentes. As placas estão se separando. Aqui ao longo do Oceano Atlântico, áreas de contatos divergentes. As placas estão se separando, tudo divergente. Mas se a gente pegar aqui a costa da América do Sul, as placas estão se chocando, são contatos convergentes, né? Da mesma forma que se a gente parar para analisar aqui na costa oeste da América do Norte, a gente vai ver o quê? Áreas de transformação de placas, áreas transformantes, onde há o atrito. Então, dependendo da região do globo, você vai ver aí que tipo de contato de choque de placas tectônicas nós temos aí. Outra coisa importante que é legal a gente analisar, que dentro dos limites convergentes de choque de placas, né, você tem o que a gente chama de choques. E esses choques podem ser de 3 formas distintas. Vamos lá. Podem ser de uma placa continental com uma placa continental, onde ambas vão se chocar e ambas vão soerguer, dando a formação aí da cordilheira do Himalaia, por exemplo. Outro tipo pode ser de uma placa continental com uma placa oceânica, onde a placa oceânica, por ser mais densa, vai sofrer um processo de subducção, descida, onde, com essa descida, a placa continental vai subir, dando a formação de cordilheiras também, por exemplo, como é o caso dos Andes,
tá? E você pode ter aí o choque de duas placas oceânicas. O livro não mostra essa ilustração, porém, dois choques de placas oceânicas pode dar formação de ilhas vulcânicas, como é o caso do Havaí. Tranquilo isso, gente? Só para a gente parar para analisar aí como é que essas placas tectônicas elas funcionam dentro desse panorama mundial. Além disso, você tem o que a gente chama de movimentos epirogênicos ou epirogenéticos, né? E movimentos orogenéticos, tá? São dois tipos de movimentos aí diferentes. E como é que consiste esses movimentos epirogênicos, né? Referem-se à ascendência ou à subsidência da superfície terrestre. Ocorre de forma lenta e vertical. Portanto, é um movimento de longa duração. Se a gente parar para analisar aqui, a gente consegue visualizar como, né, esse movimento ele ocorre, tá? Através de um período longo, já que a gente está falando de eras geológicas, você tem um movimento de soerguimento, né, do relevo através do que? Da movimentação das placas e, consequentemente, da movimentação da crosta terrestre, que faz com que, através de um movimento epirogênico, você tenha um soerguimento de uma cadeia de montanhas. Em contrapartida, os movimentos orogenéticos são aqueles horizontais, né, em grande escala e de curta duração. Então, o período dele é muito mais lento. Né? É o caso, por exemplo, se a gente estiver falando, né, do soerguimento de cadeia de montanhas através de um processo de subducção, né, de placas tectônicas, consequentemente dando a formação aí de dobramentos e falhamentos na superfície terrestre. Beleza? E aí você tem até alguns exemplos referentes a isso. Show de bola. Outra coisa importante dentro do estudo, né, da estrutura terrestre é o que a gente chama de movimentos endógenos. São aqueles movimentos que se formam dentro do interior da Terra e são responsáveis por criar o relevo, né, por desenvolver o relevo, por formar o relevo da Terra. Aqui, por exemplo, a gente está falando desses movimentos endógenos, mas no próximo capítulo a gente vai falar dos movimentos e dos agentes exógenos, que são aqueles que ocorrem do lado de fora dessa estrutura interna da Terra. E aí eles vão ser responsáveis pelo esculpimento, pela modificação do relevo. Mas quando a gente fala de agentes endógenos, a gente está falando do interior da Terra. E quando a gente fala do interior da Terra, os movimentos endógenos aí estão ligados ao tectonismo, choque de placas tectônicas, ao vulcanismo, que através do magma expelido pelos vulcões também ajudam na formação de relevo e dos solos dentro da superfície terrestre. E a gente pode também estar falando dos abalos sísmicos, que através dos terremotos e dos maremotos e, consequentemente, das tsunamis, também podem estar ajudando a formação de relevos aí dentro da superfície terrestre. Beleza? Show de bola. E aí ele até tem uma explicaçãozinha aqui na página 728 de como acontecem as tsunamis. Então, a primeira coisa que ele fala, há uma atividade tectônica que gera um maremoto, né? E aí o choque de placas tectônicas no interior da Terra faz com que você tenha um choque e aí, consequentemente, você tem a formação e a geração do maremoto. Esse maremoto movimenta toda a coluna d'água acima dele, gerando grandes ondas. As ondas, né, vão ajudar na formação desse tsunami. Se as ondas chegam ao litoral e causam destruição, onde passam essas ondas? E aí, consequentemente, você tem a formação do tsunami nessas porções. Tá? Outra coisa importante com relação à estrutura interna da Terra são as rochas. As rochas elas podem ser de três tipos distintos. Essa formação que vulgarmente a gente chama de pedra. Isso está errado, tá, gente? Quando a gente fala de rochas, a gente está falando de uma série de sedimentos que se formam por diferentes condições de clima, temperatura, enfim, que consequentemente dão a formação dessas rochas. A gente não pode falar pedra. Pedra a gente vai usar pedra quando ela foi transformada, pedra mármore, né? Pedra portuguesa, na rua a gente pode usar essas terminologias, mas quando elas estão na natureza a gente chama de rochas. E quais são os principais tipos de rocha aí? A gente tem as rochas magmáticas, que também são chamadas de rochas ígneas, que se formam
através do processo no qual o magma vai ser expelido do vulcão, da cratera do vulcão, transformando-se em lava. Essa lava vai sofrer um processo de resfriamento e solidificação, que a partir disso vai dar a formação desse tipo de rocha. Tá? É através desses moldes que se formam as rochas magmáticas. As rochas metamórficas, elas vão se formar através de um processo que a gente chama de metamorfismo. E como é que ocorre esse processo de metamorfismo? Tá? Em diferentes condições de temperatura e pressão, né, de rochas anteriormente pré-existentes, você vai ter a transformação através do metamorfismo, né, desse tipo de rocha. Aí, como por exemplo, você tem a ardósia, o gneiss e o mármore, que são tipos de rochas metamórficas aí. Tá? Além disso, você tem as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas vão se formar através, né, de outras rochas já pré-existentes. Então, como assim? Essas rochas já pré-existentes, em diferentes condições de temperatura e pressão, em diferentes condições aí, né, de intemperismo e erosão, elas vão soltar sedimentos. Esses sedimentos eles podem ser carregados ou através dos cursos do rio, ou através dos ventos, ou através da chuva, que consequentemente, em outras áreas, elas podem se aglutinar, dando a formação dessas rochas sedimentares. Tá? Então, é um terceiro tipo de formação de rochas dentro desse panorama que a gente está estudando. E aí, essas rochas sedimentares elas podem ser divididas de três formas distintas. Rochas sedimentares clásticas, né? São rochas formadas por fragmento das rochas magmáticas, metamórficas e de outras rochas sedimentares. Essas rochas são facilmente encontradas no assoalho oceânico, uma vez que ele é mais baixo e é nele que se estão a maior parte dos sedimentos originados do continente. Né? Então, o arenito, por exemplo, é um tipo dessa rocha. Tá? Rochas sedimentares químicas. As rochas sedimentares químicas são resultado de quando o líquido do qual os detritos minerais foram dissolvidos tornam-se saturados. O calcário é um exemplo, né, desse tipo de rocha, assim como a calcita também. Tá? As rochas sedimentares orgânicas são as rochas originadas pela deposição e transformação da própria matéria orgânica, né? Restos de animais e vegetais em decomposição. Algumas dessas rochas possuem tanta matéria orgânica que podem entrar em combustão com facilidade. Né? E aí é interessante a gente analisar também que o carvão mineral pode estar associado à formação desse tipo de rocha, tá? Que é importante através aí da matéria orgânica. Beleza? Meu povo, olha só, termino por aqui hoje, tá? Próxima aula a gente entra ainda para falar dessas questões referentes à estrutura da Terra, só que agora de forma externa, tá? Através dos processos aí ligados à formação do relevo, tá? Mas de forma externa. Né? É o que a gente vai falar de formas do planeta Terra aí ligadas ao relevo, beleza? Mas esse é assunto para a próxima aula. Beijo, até a próxima.